Fala galera, beleza? Professor Augusta, bora corrigir a questão 100 do caderno cinza Enem 2023 para as outras cores de caderno. A numeração está aqui na descrição do vídeo. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Esse método contribui para a preservação das abelhas porque reduz sua predação, reduz o uso de pesticidas, reduz a competição por abrigo, aumenta a oferta de alimento, aumenta os locais de reprodução. Meus queridos, é o seguinte, as abelhas realmente estão declinando, tem vários motivos para isso, mas o enunciado nos trouxe um aspecto. Então, o enunciado não falou sobre pesticida, uso de pesticida, que é sim um dos motivos importantíssimos pelo desaparecimento das abelhas. O que ele falou? Que para reduzir isso, bombas de sementes de espécies vegetais nativas. Ou seja, as abelhas ali, elas são abelhas nativas e elas, como abelhas nativas, estão adaptadas a conviverem com plantas nativas. Por quê? O que a abelha faz nessa planta? Vai buscar alimento. As abelhas são as principais polinizadoras do planeta Terra. E elas fazem essa polinização buscando alimento. As plantas oferecem néctar e pólen, as abelhas visitam suas flores, visitam e acabam carregando pólen de um lugar para o outro. Então, um dos grandes problemas para o desaparecimento das abelhas é o desmatamento. Desmata, perde aquelas plantas nativas, ou não tem mais planta nenhuma no lugar, ou tem uma planta exótica, ou você tem uma monocultura, uma plantação, e não é essa planta que a abelha está acostumada, está adaptada, a abelha nativa, ela não quer aquela planta ali. Às vezes aquela planta nem tem uma flor com néctar. Então esse é um problema. Então esse método de você voltar a reflorestar aquelas áreas com espécies nativas vai fazer com que as abelhas tenham novamente uma oferta abundante de alimento. Algumas pessoas ficaram em dúvida, colocaram aqui, reduz a competição por abrigos, que vai ter mais planta. Galera, as abelhas, elas são insetos sociais, né? Algumas abelhas são solitárias, sim, mas algumas são sociais. E aí você tem colmeias, e é uma relação que nós chamamos de uma sociedade, né? Com divisão de tarefas, com castas, enfim. Então, elas têm a colmeia delas. Aí outra colmeia aqui, outra colmeia lá. Então, o principal motivo, um dos principais motivos do declínio das abelhas não é essa questão de competição por abrigo. Ah, elas estão competindo por abrigo, tem pouco abrigo. Não tem a comida mesmo para elas, tá? Outras pessoas acharam assim, não podia ser aumento os locais de reprodução. Então você tem uma reprodução, a abelha rainha, por exemplo, dentro dessa colmeia, vai estar colocando seus ovos ali, a reprodução aconteceu previamente com um zangão. Tem partenogênese, você deve lembrar dessa reprodução aqui, partenogênese forma os machos. Quando você tem encontro com o espermatozoide e óvulo ali, você tem a formação de fêmeas. Então assim, né, meus queridos, estou falando aqui, claro, da abelha, a principal espécie de abelha, que nem é o caso aqui, que é a Apis mellifera, né, que é uma abelha europeia, mas enfim. Então o grande problema é ali você desmatar, tirar aquelas plantas que serviam como fonte de alimento para as abelhas. Por isso elas são as principais polinizadoras. Você tinha que já pensar nisso na hora. Tá, pensei em abelha, pensei em polinização. Então se eu tiro, vou tirar a polinização. E por que ela poliniza? Porque ela vai na flor buscar comida. A abelha não é o inseto mais gente boa do mundo que está ali só para polinizar. Ela tem que ter algo em troca. Esse algo em troca é néctar e pólen, é comida. Por isso que aumento da oferta do alimento pode acabar beneficiando essas abelhas. Tranquilo, meus queridos? Gabarito, então, alternativa D, e eu espero que você tenha entendido.